Paz do Senhor Jesus, amados, que Deus o abençoe de forma grande e abundante. É bom estarmos juntos, é bom podermos meditar na palavra de Deus, é bom saber aquilo que Jesus fez, que Jesus faz e que Jesus fará por mim e por você. Marcos, Evangelho segundo Marcos, que nós temos meditado no capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 e designou-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Maravilhoso! Lembrando, aqui está o início do ministério do nosso Senhor Jesus. O início de tudo, vocês lembram? Ele passou pelas águas do Jordão, ele foi batizado por João Batista, ele passou pelo deserto, passou pela prova, e então começou a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho assim que João Batista foi preso. E então agora ele chama aqueles que vão ser os seus apóstolos, os enviados, aquelas pessoas que teriam nomes que até hoje são, de certa forma, referências para nós. Nós entendemos, irmãos, que Jesus fez isso da maneira que ele quis. Prestem bem atenção. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Não sou eu que escolho Jesus, não sou eu, irmãos, não é você, não sou eu que falo, eu sou agora um pastor, eu sou agora isso. Não, eu posso até fazer isso. Mas, na verdade, os verdadeiros, aqueles que são verdadeiros apóstolos, são aqueles que são chamados de forma clara, específica, inequívoca pelo nosso Senhor Jesus. Ele chamou aqueles que ele quis. Claro, se nós fôssemos pensar nos dias de hoje, poderia Jesus estar entrando, e chamando os poderosos, aqueles que são grandes, que têm nome. Ele poderia estar indo nas sinagogas, chamando os sacerdotes, os escribas, aqueles que tinham um grande conhecimento da palavra, aqueles que sabiam falar bem, aqueles que tinham uma desenvoltura, que tinham um nome. Não, Jesus não fez assim, amados. Outros evangelhos dizem que Jesus passou a noite orando. E quando desce, ele chama para si aquele que ele quis. Essa subida no monte, segundo outros evangelhos, Lucas, Mateus, fala que Jesus subiu para orar, passou a noite orando. E então ele chama para si aqueles que ele quis. Meu amado, uma obra não avança sozinha. Uma obra não se realiza de forma sozinho. Nós não podemos realizar a obra sozinho. Não. É necessário termos homens, termos pessoas, termos seguidores, termos aqueles que estão conosco, termos aqueles que nós sabemos que Deus tem colocado as mãos também sobre eles e vamos fazer a obra. Jesus chamou, volto a dizer, aqueles que ele quis. Ele não foi perguntar para fulano, ciclano, não. Foi uma direção vinda do alto e ele então coloca e chama para si. E aqueles que ele chamou vieram para junto dele. Eles vieram, eles estavam junto de Jesus. Um aspecto tão lindo, irmão, é que ele escolheu aqueles 12, chamou-os de apóstolos e eles tinham um propósito. O primeiro deles, que estivessem com ele. Muito, muito, muito importante. Que estivessem com Jesus. A cada dia eles tinham que caminhar com Jesus.
tinham que andar com Jesus, tinham que conhecer a Jesus, saber como Jesus pensava, como Jesus sentia, como Jesus agia. Eles tinham que conhecer muito bem aquele a quem eles iriam representar. Isso, irmãos, é fundamental. Tem que haver esta unidade, tem que haver realmente essa identificação, e para isso é preciso, eu como discípulo do Senhor, que eu em primeiro lugar esteja com Ele, que eu caminhe com Ele. Ora, isso funciona para tudo. No lar, irmãos, um lar bem estruturado é aquele em que o marido toma uma posição, ele é o senhor da casa, ele é o homem, ele é aquele que faz as coisas, e a esposa, por sua vez, está ao seu lado, junto dele, para estar com ele, para acompanhá-lo. Da mesma forma, nós percebemos aqui os apóstolos junto de Jesus, estivessem com ele. Não podemos enviar para fazer uma obra aqueles que não tiveram um tempo conosco. Quantos erros eu já cometi nesta área? Quantos erros eu já cometi pensando que era o suficiente enviar, fazer? Não, irmão. Se Deus me deu uma obra, se Deus me deu um ministério, se Deus me deu uma missão a fazer, eu preciso fazer. E aqueles que caminham comigo precisam me conhecer, precisam estar comigo, precisam se identificar comigo para que esta obra então seja feita. Eu não posso enviar pessoas que ainda não estão caminhando comigo. Vejam, pode pregar muito bem, pode saber fazer as coisas muito bem, mas tem que ter aquele DNA da gente, tem que começar a caminhar conosco. Vão errar, não são perfeitos. Veja que Jesus escolheu entre eles Pedro, e Pedro era um tanto impetuoso, Pedro falava muito, Pedro dizia coisas que às vezes a gente diz, poxa, esse não merecia ser discípulo do Senhor. No entanto, Jesus o escolheu, Jesus o designou, Jesus sabia que ele iria apacentar o seu rebanho, assim como os demais. Cada um tinha uma missão, tinha uma função. Alguns que nós nem vemos tanta relevância na vida deles, não vimos falar tanto deles, mas eles foram também chamados pelo Senhor para fazer uma obra. Quem sabe você, nos dias de hoje, tem sido também chamado. Deus o tem chamado, o Senhor o tem chamado. Então gaste tempo primeiro com Ele, depois entenda o seu chamado. Jesus os chamou para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar, e também tivessem autoridade para expulsar os demônios. 3 coisas tão importantes, mas ao meu ver, a principal, a primeira delas é justamente estar com o Senhor Jesus. Eu e você precisamos gastar tempo, ou melhor, investir tempo na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu queria convidar você a orar. Vamos falar com Deus nesse instante, nesta breve meditação, entendendo que Ele é quem escolhe. Ele é quem escolhe, Ele é quem chama, Ele é quem envia, Ele é quem dá autoridade, e nós precisamos estar junto dEle, entender que Ele tem esse propósito para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos, por favor, e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti e oro, meu Deus, nesse instante, por minha vida, para que o Senhor me conceda a cada dia mais entendimento, mais revelação da Tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor me conceda mais santidade, mais vida no Teu altar. Eu oro para que o Senhor me conceda, meu Pai,
que eu seja um representante, que eu tenha a graça do Senhor de ser reconhecido, ser chamado um dia como cristão. Por favor, me ajuda. Não, meu Pai, não tenho mérito nenhum, não é por mim, mas pela graça do Senhor Jesus, é que o Senhor tem me dado esse privilégio de conhecê-lo. E eu, meu Deus, te peço neste momento, ajuda-me a cumprir este chamado, esse ministério que o Senhor tem me dado. Eu oro nesse instante, meu Pai, e peço a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que nos ouve. Oh, grande Deus, toca na vida de cada um, faz uma obra, meu Pai, faz uma obra gloriosa, visita o aflito, o oprimido, meu Deus, chama-os para junto de Ti, dá a eles a Tua palavra, dá a eles a Tua graça, meu Deus, eu te peço, meu Pai, abençoa os que estão, meu Deus, enfermos, doentes, que precisam do Senhor, ajuda-os nesse instante, meu Pai, eu te peço, eu abençoo a cada um deles, papai, te agradeço no precioso nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe tua vida, meu amado, minha amada irmã, em nome do nosso amado Mestre e Senhor Jesus, amém.